A Faculdade de Veterinária da URGS abriga, desde 1980, o Laboratório de Virologia, utilizando técnicas de cultivo de células, imunologia e biologia molecular. O laboratório presta serviços externos de diagnóstico e fornece infraestrutura para o desenvolvimento de pesquisas na área. O Laboratório de Virologia surgiu em 1980, foi fundado pela professora Valéria Mugen, então, que fez o seu doutorado em virologia, foi a primeira virologista aqui da faculdade. E quando ela viu da necessidade, então, que havia do diagnóstico de vírus que causavam prejuízos tanto para os animais de companhia quanto para os animais de produção. Então, bovinos, suínos, aves sofriam doenças, causavam prejuízos na produção animal e era necessário, então, o diagnóstico dessas viroses. Bom, nós temos um grupo aqui de viroses entéricas caninas. Nós fazemos a filogenia desses vírus para detecção de quais vírus estão circulando entre a espécie canina. O laboratório, então, presta diagnóstico das principais viroses que acometem, então, animais de companhia, cães, gatos, bovinos, suínos, aves, todos sofrem, então, de doenças. E é importante o diagnóstico, então, para os proprietários ou empresas que produzem, para eles poderem controlar essas doenças e evitar, então, prejuízos para a sanidade animal. Eu sou aluno de doutorado e eu trabalho com pestivírus, principalmente o vírus da diarreia viral bovina, que são vírus que causam redução da taxa reprodutiva dos animais e eles também acabam levando um menor desempenho produtivo desses animais, tanto uma queda na produção de leite quanto também na produção de carne. A gente tem trabalhado recentemente com amostras aqui do estado para nós dar uma dimensão mais com uma prevalência do quanto esse vírus está circulando nesses animais, né, para nós ter uma real dimensão de quão espalhada está essa infecção aqui no rebanho de bovinos do estado. A gente interage com todos os trabalhos, né? Então a gente ajuda a fazer PCR, ajuda a extrair as amostras, recebe amostras, né? Com coleta também ajuda, é um pouco de tudo, assim. Nós temos um projeto em parceria com uma universidade da Alemanha, a Uni Leipzig. Nesse projeto, inicialmente nós verificamos que está tendo uma falha com as vacinas que normalmente nós utilizamos em campo para esse vírus, para o vírus suíno. É um vírus que causa problemas reprodutivos em fêmeas suínas. E então, o que nós fazemos nesse projeto? Nós pegamos amostras que são virulentas de vírus e pegamos amostras que não são virulentas. E o objetivo é ver onde está a virulência no vírus. Então, nós construímos uma série de mutantes e cada um desses vírus mutantes com uma modificação no capsídeo viral. E com isso nós pretendemos ver exatamente, ok, a virulência está nesse ponto, ou esse ponto aqui é o ponto responsável por escapar da vacina ou não. Além de garantir a infraestrutura para diversas pesquisas, o Laboratório de Virologia da Faculdade de Veterinária atua junto com a disciplina de Microbiologia Clínica, tendo um papel fundamental na formação profissional dos alunos de graduação e pós-graduação. Então, o laboratório no ensino, então, na graduação, participa, então, da disciplina de Microbiologia Clínica, então, que é dada no 4º semestre da Faculdade Veterinária. E na pós-graduação, então, disciplinas de práticas de virologia e virologia básica, seminários, então, que fazem parte da formação dos pós-graduandos, mestrandos e doutorandos que trabalham tanto com virologia quanto com doenças relacionadas. Durante as aulas na graduação, que daí eu pesquisei um pouco sobre o laboratório, sobre os trabalhos realizados, me interessei e vim conversar com o professor. Daí foi quando eu pedi estágio. É importantíssimo eu aprender todos os métodos moleculares que a gente faz aqui de diagnóstico para eu me qualificar para o mercado de trabalho no futuro. O laboratório aqui é extremamente importante porque a gente tem uma base para trabalhar com o meu vírus, no caso parvovírus suíno,
Então a gente tem todos os equipamentos necessários para poder desenvolver o projeto que eu estou trabalhando agora. Principalmente assim a relação com patologia, né, com a clínica mesmo, porque apesar de ser um laboratório de virologia, a gente tem que saber toda a parte das doenças, né, que quando chega um caso, saber, o animal está com tal sintoma, pode ser tal coisa, para poder direcionar. Então, mais essa experiência. Bom, o laboratório ele me fornece todo o suporte, né, para mim poder desenvolver essas atividades, além de eu também ter aprendido muito dessas técnicas aqui no laboratório, né, também mais como também questões mais teóricas também, né, que acabam sendo importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Ele é fundamental para a formação de alunos. Aqui sempre temos uns 4 doutorandos e 4 mestrandos. Então, se aperfeiçoando em técnicas que às vezes são muito especializadas, ou então para se aperfeiçoando para dar aula e fazer pesquisa em outras universidades. Então, eles têm uma boa colocação no mercado depois. Na graduação também tem alunos de iniciação científica que se aperfeiçoam aqui, então, aprendendo técnicas novas, controle de doenças, então toda essa parte básica que é importante para a veterinária. Acho que é a possibilidade de interação com diferentes áreas, né? Porque na graduação mesmo a gente não aprende esse trabalho no laboratório. Então, essa disponibilidade assim, para poder estagiar aqui, acho que é importante para a formação, para poder ter uma outra realidade, né? O Laboratório de Virologia da Faculdade de Veterinária possui realizações de grande relevância para a comunidade acadêmica. Além de várias publicações em importantes revistas científicas, o laboratório também realiza diagnóstico nos estudos de vírus de diversos animais. Nós temos uma parceria de pesquisa com o professor Paulo Rê e a professora Ana Cláudia Franco. O professor Paulo Rê, então, que é do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, ele é pesquisador do IPVDF também. Então nós fazemos alguns projetos em colaboração. Então tem o Pronex da FAPERX que a gente aplica junto. A gente publicou recentemente a detecção desses pestivírus em líquidos foliculares, né, que são subprodutos de material utilizado na fertilização in vitro, e também, inclusive, detectamos esses agentes virais, né, nesse material, mostrando que a fertilização in vitro pode levar a um risco da transmissão desses patógenos quando não tomados os cuidados adequados. Nessa área nós temos a primeira publicação e identificação do parvovírus tipo 2C aqui no Brasil, e também nós temos a identificação do corona pantrópico, que afeta caninos, os dois. Olha, tem várias publicações de relevância que nós temos. As que eu participei são justamente relacionadas a esse parvovírus suíno, que nós estamos publicando mais na Journal of General Virology, fator de impacto 3.4 em geral. Então, o laboratório tem parceria com algumas empresas que remetem material para diagnóstico, com empresas de diagnóstico também, que a gente faz parceria para desenvolvimento de projetos para diagnóstico de novas viroses, com a Embrapa, suínos e aves principalmente, então no desenvolvimento de testes de diagnóstico e controle. Inicialmente nós temos a amostra clínica, né, no qual a gente extrai o RNA viral inicialmente desse material, daí a gente tem que converter esse RNA viral num DNA complementar, e depois nós fazemos uma reação que se chama reação em cadeia da polimerase, em que nós amplificamos um fragmento de um gene específico desse agente, para depois nós podermos visualizar num gel de agarose. Direcionar para algum diagnóstico, né, que é a parte do diagnóstico laboratorial. Então, acompanhar, relacionar, né, fazer esse link com o que o animal está apresentando na clínica e com o que a gente detecta aqui, para saber o que esse vírus pode causar no animal. Para saber mais informações a respeito do Laboratório de Virologia da Faculdade de Veterinária, acesse o site